Então, pessoal, vou fazer um react aqui, inclusive vou tentar ver se consigo ser bastante sucinto, porque tem uma coisa para fazer daqui a 1 hora, né? Sobre uma opinião que o Cheirando Rolo havia passado em relação ao antigo colega dele, né? Antigo e ex-colega, que é o Arthur Moledo Duval, mais conhecido como Mamãe Caguei, quando ele foi lá na parada do orgulho LGTV aqui em São Paulo, né? Isso aí que tem umas 2 ou 3 semanas, e ele foi lá vestido, né? Ele foi lá travestido de mulher. Fiz algumas perguntas, eu até fiz um react sobre isso, né? Inclusive eu nem editei esse react, cara, eu vou passar daqui a pouco aqui no canal. Ele utilizou a sua aparição naquele evento ali para passar as propostas do Partido Missão para a população, né? Ele obviamente foi questionado por algumas pessoas, né? Mas enfim, cara, ele, tanto o sujeito quanto o resto do MBL, eles vão ficar nesse negócio aí de querer, digamos assim, buquelizar, né, um modo de fazer política aqui no Brasil, né? E o Cheirando Rolo, ele aparentemente vai questionar esse tipo de coisa aqui no vídeo, né? Cara, eu já havia comentado aqui que um não difere do outro, né? Por mais que eles tenham rompido, eles têm praticamente os mesmos ideais, cara, se você colocar na prática mesmo, certo? Mas acontece que ocorreu aquela ruptura, o Cheirando Rolo acabou passando para a população aí, passando para a população não, passando para o pessoal que acabou se deparando com os vídeos dele, com, né, também os fãs dele. É sobre a questão da mamata aí que o MBL está querendo, ele tá, inclusive havia se aproveitado disso aí na última eleição, né? Eles passaram um tempão aí pregando a não utilização de fundo especial, mais conhecido como fundão eleitoral, e na eleição passada eles fizeram uso disso. Inclusive, como todo mundo sabe, até a torcida do Flamengo está sabendo, o Renato Batista, o Gordinho Batista, ele utilizou quase 1 milhão de fundo especial na eleição passada e não conseguiu ser eleito vereador. Agora, Amanda Vitorazzo, o senhor até já havia comentado em relação a carisma, o Gordinho não tem carisma, certo? Inclusive aí, porque tem uns 2 dias atrás ele havia lá no X soltado uma zoeira pra cima do Nicolas Ferreira, né? O Nicolas, ele tava com um amigo dele, né? Haviam sido fotografados lá. Aí o Gordinho Batista havia sugerido que os dois fossem enrustidos, né? Aí eu coloquei lá nos comentários, cara, não é assim que você vai conseguir carisma, Gordinho. Não é assim. Não é assim. Mas enfim, sem mais delongas, eu até vou colocar aqui no canal do Cheirando Rolo para ver quais são os tipos de vídeos os quais ele anda abordando. Cara, como o Tiff havia comentado recentemente, o cara faz do seu canal uma espécie de Sônia Abrão, né? Só lida com fofocas, isso aí há muito tempo. Ele faz isso aí desde a época em que era, entre aspas, bolsonarista, né? E claro que com esse desapego, tanto a aliança com o bolsonarista quanto com o pessoal do MBL, ele só fez aumentar essa proposta aí dele. Se bem que não é proposta quando ela acaba sendo feita, né? Então, desculpem aí, vou ter que retificar. Ele tá fazendo uso disso aí, desse estigma de fofoqueiro aí um tempasso. Mas enfim, vamos lá. Roberto Justus, ele falou aqui sobre, inclusive eu até vou colocar esse acontecimento num vídeo, né? Que o Roberto Justus e a mulher dele e a filhinha dele acabaram sendo atingidos pelo ódio esquerdista, né? Aquele ódio racista e invejoso da esquerda, né? Porque a filha estava com uma bolsinha vermelha de não sei quantos mil, acho que de 140 mil, estou tentando pegar assim de cor. E claro que diante disso, você pega aqui o invejoso, mesmo sujeito tendo uma certa posse, ele vai destilar ódio para cima dos justos. Inclusive eu nem sei qual seria a opinião política dele, cara. Eu nem sei. Talvez o cara possa ser de direita aí, não, de esquerda, né? Retificando, de esquerda, certo? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que, cara, não dá nem para aventar. Mas o sujeito deve ser da direita mesmo. Pô, ele pode ser um tucano, e aí? Mas enfim, aqui, Diogo Jota, que era um atleta de Portugal, né? Ele acabou falecendo com um acidente de carro.
roubo no Banco Central e você vai pagar, Didi inocente, um moleque que matou a família. Tá falando aí do psicopata que tava web namorando uma garota, né, há anos, pelo que eu havia lido em reportagens, há anos. Esse moleque aí é do interior do Rio de Janeiro e a garota era do Mato Grosso, né? E do que eu também havia sacado, os pais do moleque não queriam que ele viajasse para o Mato Grosso para ver a menina. Aí eles acabaram combinando aí de matar, né, o jovem aí, de matar tanto o pai e a mãe quanto a irmãzinha dele. E infelizmente acabou se concretizando. A menina também tinha os planos de matar os pais, os próprios pais. Cara, é psicopata, maluco. Inclusive, eu havia ouvido aí que depois da execução, né, que esse moleque perpetrou contra os próprios pais, ele ficou zoando, né? Ele estava conversando com a menina, né, pelo computador, e ficou zoando, falando que estava ouvindo vozes dos pais, né, lá, vindas do além. Cara, esse moleque é psicopata, parceiro. É psicopata. Certo? E eu vou ser bastante sincero aqui. Eu espero que ele morra na unidade socioeducativa a qual ele está instalado agora. Eu quero que ele e a menina morram, cara. Eu quero que isso aí aconteça. E se estivesse na minha frente, eu iria matá-los. Certo? Eu iria matá-los. Isso aí, obviamente, se tivesse visto aquela situação, né? Aí, mas enfim. A Igor e Monark, eu fiz um react sobre isso. O último grito de um cadáver. Tá falando de Bolsonaro ainda. Ele sempre vai falar de Bolsonaro, até para deixar que mas acontece que não, vou reformular aqui. Ele sempre vai falar do Bolsonaro, até para provar pro Beautiful People que ele não seria da direita, mas ele sempre vai ser considerado como alguém da direita, cara. Sempre. Ele só não tá preso hoje, só não tá preso pelos ratos de toca porque ele mudou de lado. É porque se ele tivesse na mesma vibe a qual ele estava lá em 2018, né, inclusive ele foi na festa de posse do então presidente Jair Bolsonaro, né, presidente eleito, cara, eu acho que ele nem seria preso porque ele tem passaporte italiano, né, ele cairia fora daqui. Diferente da maior parte, né, dos brasileiros aí, que inclusive se dividem entre políticos, né, que suportam Jair Bolsonaro, né, que são aliados dele, né. Então é isso aí, cara. Aqui, o fácil e pobre. Então a gente vai ver logo esse vídeo, sem mais delongas, né. Aquele que queria só aumentar ser aqui. o novo Vamos lá. Aquele que queria só ser o novo presidente do país. Colocou uma peruca, se vestiu de paquita e foi tentar farmar uns likes e uns views na parada LGBT. Até aí eu não vejo tanta diferença, cara. Eu acho que a única diferença é que entre você e o Arthur é que ele sai a campo, ele sai na rua. Você é antissocial, para começar. Você dificilmente faz a mesma coisa. Cara, não precisa você sair aí de Cotia, que é um lugar aprazível, eu conheço essa cidade aí, certo? Para você subir lá na parada LGTV para questionar, para farmar o pessoal. Mas de qualquer forma você utiliza diversos assuntos aí, né? Os caras não têm absolutamente nada a ver com política para farmar também, né? Quem poderia imaginar que algo assim iria acontecer, hein? Mas quem é que vai pagar? Será que é ele, caso seja condenado? Ou são aqueles que acreditaram na promessa de um país melhor? Peraí. Não sabia disso aqui não, aqui. STF mantém condenação de ex-deputado Arthur Doval por pegadinha na Avenida Paulista. Deixa eu ver aqui embaixo. Por unanimidade, primeira turma considerou, porque tá pequenininho aqui, que o ex-parlamentar estadual ultrapassou o limite de liberdade de expressão
deve pagar indenização por danos morais. O que ele fez exatamente, cara? Eu vou ter que ler essa matéria aqui. Pera aí. Vendo o site oficial do STF, né? Deixa eu ver aqui. STF mantém condenação de ex-deputado Arthur Duval por pegadinha na Avenida Paulista. Por unanimidade, a primeira turma considerou que o ex-parlamentar estadual ultrapassou o limite da liberdade de expressão, deve pagar indenização por danos morais. Cara, eu acho que isso aí é pinto pro pessoal do MBL. Isso não quer dizer que o cara vá sumir da política, né? Já que o cara foi cassado, é deputado cassado, e tá aí até hoje aprontando uma das suas envolvendo política, né? A primeira turma do STF manteve a condenação do ex-deputado... isso aí é de 30 de agosto de 2024. Manteve a condenação do ex-deputado estadual e youtuber Arthur Duval, conhecido como Mamãe Caguei, ao pagamento de indenização por danos morais a 2 pessoas que participaram de entrevista conduzida por ele na Avenida Paulista, em São Paulo, e exibida na forma de pegadinha. Cara, ele sempre fez isso aí. Desde antes do cara ser MBLoide, né? Ele faz isso aí há muito tempo. Claro que, né, tem a diferença da pessoa cair nessa pegadinha e ficar quieta na dela. Eu acho que muitos fazem isso aí por desconhecerem, né, esse cara. E aquele pessoal que cai na pegadinha e resolve reagir, né? No seu canal no YouTube. A Justiça Paulista atendeu a ação movida pelo homem e pela mulher envolvidos que alegaram ter sido enganados e ridicularizados ao participarem de manifestação ocorrida no 1º de maio de 2021. Duval foi condenado a pagar 60 mil a título de danos morais. Ao manter a decisão da primeira instância, o TJDS São Paulo considerou que o vídeo foi editado, sempre editado, cara, com trechos em que os autores da ação foram retratados em contexto de ridicularização. Não sei se fizeram a mesma coisa alguma pessoa entrevistada, né, ao Lucas Pavanato, que ele também costuma fazer a mesmíssima artimanha, cara. No recurso extraordinário, o ex-parlamentar defendeu a legalidade de sua conduta e que não poderia ser punido por exercer sua liberdade de expressão. Mesmo a liberdade de expressão a qual ele não confere a Bárbara de Stefani Zambardi, mais conhecida como Bárbara do canal Te Atualizei, né? Não sei se Zambardi faz parte do sobrenome dela, eu acho que eu estou confundindo, cara. Mas Bárbara de Stefani é o nome dela real mesmo. Quando ele havia... Isso aí foi num debate que ele teve com o Gorgonoide, né? Aqui no YouTube, falando que, não, porra, eu não vou prezar pela liberdade de expressão dela porque ela só fala besteira, ela faz fake news e tudo. Por um lado, eu até entendo o sentimento dele. Até porque, você pega que existem pessoas da direita que são conhecidas por fazer fake news mesmo. Obviamente o Gustavo Gaia, ele é os concursos, né? Não sei se a pronúncia seria assim, né? Nesse quesito aí. Mas deixa ela falar, cara. Deixa esse pessoal falar. Só que tem que ter aquele pessoal disposto a desmascará-los. Infelizmente você não tem. Você tem muita galera da direita que passa pano, literalmente passaria pano para as mentiras que esse pessoal perpetra na internet. Mas deixa esse pessoal falar. Em decisão individual, a ministra Carmen Lúcia rejeitou. Ele falou aqui também, direito assegurado constitucionalmente. Sustentou ainda que as pessoas participaram espontaneamente do vídeo. Sim, óbvio. Em decisão individual, a Carmen Lúcia rejeitou o recurso. Segundo ela, ficou comprovado que o propósito de Duval era propagar informações editadas que ofendiam direitos da personalidade de quem teve sua imagem retratada. É por isso que ele está borrando a imagem de algumas pessoas hoje, né? Deve ser por isso aí. Extrapolando comprovadamente, entre aspas, os limites do direito fundamental à liberdade de expressão. Ela ressaltou que essa garantia constitucional não pode ser alegada para desvirtuar fatos e opiniões, alimentar o ódio, a intolerância e promover desinformação. Portanto, segundo eu acho que se fosse um petista, tipo aquele canal Botando Pilha, fazendo a mesmíssima coisa, né, não teria problema nenhum. Inclusive, Botando Pilha, como eu já havia comentado aqui, né, ele meio que inaugurou
Eu posso estar enganado, porque eu não lembro de ter visto um youtuber anterior a ele fazendo a mesma coisa, né? Ele, entre aspas, inaugurou esse negócio aí de ficar entrevistando tanto parlamento. Ok, tem o pessoal do CQC, né? Eles faziam isso aí, mas estou falando do youtuber, uma pessoa comum mesmo, né? E tinha esse negócio aí de entrevistar transeuntes, pessoas que vão em manifestações, até mesmo parlamentares, né? Como ele já entrevistou aquele... Cara, eu esqueci o nome do... Eu sei que ele havia sido motorista do Carlos Marighella, aquele terrorista lá. Eu esqueci o nome do velho, né? O Botando Pilha aparentemente havia sido o primeiro, né? O pioneiro dos youtubers a fazer esse tipo de coisa que o Arthur, que a Amanda Vitorazzo fazia, né? Que o Pavanato faz, que o Douglas Garcia faz hoje em dia, né? Portanto, segundo a ministra, o entendimento do TJSP está de acordo com a jurisprudência do STF. Em seguida, o ex-deputado apresentou recurso, agravo regimental, julgado pela primeira turma na sessão virtual encerrada em 23 de agosto. Por unanimidade, o colegiado seguiu o voto da relatora, confirmando sua decisão. Pô, então isso aqui já acabou, cara. Pagou e tal. Ou não? Eu realmente estou por fora, hein? Eu realmente estou por fora sobre esse assunto. Esse Migalhas aqui é um site de esquerda. STF mantém condenação. A mesma coisa. Arthur Duval, sem se identificar como deputado estadual e youtuber, gravou diversas pessoas durante comemoração cívica no dia do Trabalhador na Avenida Paulista. O vídeo foi posteriormente editado e publicado em seu canal no YouTube com texto... Jejunos. 2 vítimas moveram ação de indenização por danos morais, alegando que tiveram suas imagens utilizadas de forma ilícita com o intuito de desqualificá-los como jejunos em assuntos políticos e de sistema democrático. O que é jejuno? No sentido figurado, é usado para descrever uma pessoa que é inexperiente ou ignorante em relação a determinado assunto. Agora eles enterraram esse termo aí para utilizar o termo Bobson. Agora os MBLOs estão chamando as pessoas de Bobson, né? No vídeo, Arthur Duval utilizou a expressão gado para se referir aos participantes do ato, o que, segundo as vítimas, extrapolou os limites da liberdade. Tá. Então é isso. Vamos voltar para lá. Tá recebendo o país melhor? Vai ser no boneco inflável, na caixa de papelão ou no pimba dos gados? Quando Nicolas Ferreira também decidiu vestir a sua peruca, aqui ó, porque esses aí são os congressistas brasileiros, foi condenado em mais de 200 mil reais. Você acha que é ele que paga ou é o Pix dos gados? Hein? Fala a verdade pra mim. Isso aqui é um negócio muito 2015, muito 2014, daqui ó, vestido de Paquita, tá? Muito 2015, muito 2014. Dessa forma, você nunca vai conseguir conquistar a simpatia de um grupo político, no caso, os LGBTs, que são usados como massa de manobra. Mas creio eu que a intenção do MBL não seria essa também. Não seria essa. É muito mais importante para eles conquistar, ainda mais que eles estão com essa ideia de buquelização na política brasileira, né? Conquistar o apoio do pessoal da direita. Da direita como a gente, né? Não estou falando de tucano enrustido como são eles, não. Estou falando dos MBLOs, das pessoas que pensam como saltar a cúpula, não. Estou falando de pessoal bolsonarista, até mesmo gente da direita que não se encaixa no bolsonarismo. Eles querem o apoio deles. O MBL não quer apoio do pessoal GLS. Se tiver lucro, cara. Se tiver, seria lucro. E tanto isso se reflete nas ações dele que, o Arthur aí, vestido de travesti, você acha que se eles quisessem o apoio dos pessoal... Você acha que se eles quisessem o apoio do pessoal LGTV, o Arthur estaria vestido assim? Claro que não,
nessas paradas gay. Aliás, não existe nada que desabone mais o LGBT, que só quer ser respeitado, que só quer viver uma vida normal, do que a própria parada LGBT. Mas acontece que, cara, os próprios gays que querem viver uma vida normal e tal, eles não repudiam publicamente a parada do orgulho LGTB. Eles não fazem isso aí, cara. Inclusive, né, eu acho que eu já havia comentado sobre isso. Você tem muito gay que não é militante, mas que aproveita, mas que faz proveito aí. Faz proveito e aproveita é a mesma coisa. E você tem também, cara, diversos LGTBs aí que não são militantes e que utilizam, eles fazem uso das, entre aspas, conquistas desse pessoal. Isso vai desde questões políticas mesmo, né, até ações movidas por publicitários, por empresas, sacou? Você não pode querer respeito da sociedade se os caras estão lá na parada LGBT, enfiando crucifixo no ligurmo, mijando em cima de estátua de Nossa Senhora, desrespeitando a religião dos outros. E isso vale para os dois lados. Você nunca consegue respeito se a única coisa que você tem para oferecer é a ridicularização completa do outro lado e principalmente... Mas acontece que, infelizmente, cara, não dá pra você praticamente falar de homossexual sem deixar de falar de ridicularização, ou então de autorridicularização. Eles são assim, cara. Eles são assim, né? Então eu penso, se acontece esse bando de coisas aí na parada, eu sei que tem diversos gays aí que sentem ojeriza por essas demonstrações, aí, esses exemplos dos quais você havia passado, né? Mesmo assim, cara, mesmo assim, o pessoal não se mobiliza entre eles para impedir que aconteça esse tipo de coisa. Não sei se você se lembra, mas há anos atrás você teve aí um transexual que percorreu a parada, né, vestido de Jesus Cristo, pregado na cruz, né? Não dá para você levar a sério, ok, você automaticamente não leva isso a sério, mas também não deveria ficar quieto. Esse pessoal aí também sabe, pessoal que sente ojeriza, que é gay, sente ojeriza por esse acontecimento aí, né, que havia rolado, cara, eu acho que foi há quase 10 anos atrás, né? Aí depois o transexual ficou aborrecido porque ele estava sendo espezinhado. Porra, é claro que você seria espezinhado, é claro que você seria vítima de, digamos assim, discurso de ódio, porra. Pô, você fez um vilipêndio contra o símbolo, né, do cristianismo, né, mais especificamente do catolicismo, né, cara, porque o protestantismo, ele não leva em conta, ele não tem apreço por essa imagem de um Jesus morto, até porque, porra, todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, então não precisa hoje em dia você ficar cultuando ainda mais uma imagem feita pelo homem, né? Mas enfim, só isso são outras coisas, né? Os gays, eles, dentre esse meio, tem galera que sente ojeriza por essas coisas aí, mas eles não se manifestam, cara. Eles não se manifestam, certo? Então fica difícil você achar que, olha só, cara, essa parada aqui, cara, de qualquer forma, ela não é necessária para você deixar claro que os gays querem ser deixados em paz, até porque isso aí nunca vai acontecer, cara. Nunca vai acontecer, você não vai encontrar, não estou nem falando em questões planetárias, estou falando em questão daqui do Brasil mesmo, nacional. Você não vai encontrar todo mundo que seja unânime em relação a, olha só, isso é importante para eles. Não, você não vai encontrar, cara. Certo? Então é isso aí, cara. Não vou ficar delongando muito esse tema não, porque eu já estou me enrolando aqui. Gente, você sendo um político, isso não é um youtuber, isso não é um humorista, isso não é porra nenhuma. É um cara que só queria ser
o presidente da República, e parece que perdeu de novo na justiça, né? Quem poderia imaginar que o Wilquinho perdendo de novo, perdeu de novo e continua inelegível. Pois muito bem, nós vamos falar a respeito disso no vídeo de hoje, e no vídeo de hoje eu também vou te oferecer um bote salva-vidas. Eu menti, eu não vendo lenço, eu vendo botes salva-vidas, para que você não dependa o seu futuro de políticos. Não, você vende lenço mesmo, cara. Você vende lenço, sacou? Pra você, quanto mais o Brasil estiver na merda, melhor. Porque se aqui tivesse no nível de uma Austrália, você não enriqueceria da forma em que está hoje. Você sabe muito bem disso aí, cara. Se aqui tiver... E olha que a Austrália, ela foi um país criado bem depois do Brasil, hein? Bem depois. E estão numa situação muito melhor do que a nossa, né? Como eu já havia deixado claro, né? Então, para você, quanto mais desgraça o Brasil tenha, melhor. E isso vem desde lá atrás, né? Até porque você também sempre foi uma pessoa, por mais que você implemente esses cursos aí, né? Você sempre foi uma pessoa disposta a não vender a solução também, na prática, certo? Porque os seus cursos, eles não são a solução. A única questão ali é que, olha só, vou ter que pensar em uma coisa aí para ganhar dinheiro dos gados, né? Do pessoal, né, que compra meus cursos. Tanto é que você já havia falado em entrevista que gado compra curso. Ou seja, você, né, sempre desrespeitou os seus inscritos. Mas o pessoal é tão burro que ele não leva em conta disso até hoje. Até hoje. Tem gente aí que inclusive fala para você, né? Você já leu aí algumas mensagens, né? Sou seu seguidor há anos. Há anos. O cara tem que ser muito masoquista para isso. É tipo aquelas seguidoras da VTube, né? Que faz merda pra cacete e ainda assim seguem ela durante anos e anos. Por mais que a pessoa seja carismática, não quer dizer que você tenha de passar pano para as maldades às quais ela faz. E aí a VTube é uma pessoa má, assim como esse cara aí, né? E, você não tá implementando esses cursos aí realmente com a vontade de querer fazer com que a pessoa saia da lama. Você sabe muito bem disso aí, cara. Porque você se alimenta da desgraça alheia. Você se alimenta disso, né? Se você estivesse na Inglaterra, você não conseguiria ficar rico. Se você estivesse no Japão, você não conseguiria ficar rico com esses métodos aí. Então, bicho, não há muita diferença entre você e os embeloides. Então, nem sei por que vocês estão brigando também. Palhaços de merda. O mesmo cara que pegou a van sem autorização do dono, o mesmo cara que se orgulhava, né, de passar a perna em leilão, o mesmo cara que defende a instituição. Cara, você também se orgulha de passar a perna nos seus inscritos, cara. Você já demonstrou isso aí por algumas vezes. Sem contar, você pega aquele vídeo clássico, onde ele que estava junto com o Thiago Rossellini Corrêa, que é o ex-assessor dele, né? Hoje é o ex-assessor, falando que, olha só, o Tico Santa Cruz me venceu em um processo, né? Tive que pagar uma indenização, aí eu fazendo um vídeo falando do processo, pagou a porcaria do... Não, vou reformular aqui. O Tico Santa Cruz me venceu em um processo, né? Aí eu, posteriormente, fazendo um vídeo falando do processo do Tico Santa Cruz, pagou a porra do processo. Sacou? Deixa quieto, né? Meu, foda-se, você falou assim, cara, né? Então é por isso que também você entra tanto em questões judiciais, cara, porque você tem a salvaguarda, por mais que o seu irmão, o Gugu Moura, seja um advogado incompetente, né, diversas vezes, né, você consegue estancar a sangria das suas perdas, né, por indenização, fazendo os vídeos falando, né, desses acontecimentos aí. Perdi o processo. Então, cara, tu tá numa situação confortável, tá numa zona safe aí. Sabe? Qual a diferença cabal de você pros embeloides? Cara, eu acho que dá pra você contar nos dedos, parceiro.
institucionalização e o televisionamento de tortura em rede pública, o mesmo cara que falou são fáceis porque são pobres, é nessa bosta aqui, nesse pedaço de merda que você vai depositar a sua esperança? Deposite a esperança no que você pode fazer. Mas nessa época você não estava aliado dele ainda? Não estava aliado do cara ainda? Fazer pelo seu futuro, porque nenhum político vai fazer por você. Eu digo que hoje à noite, meia-noite, se encerra a oportunidade de você participar do Dinheiro à Liberdade. O link está no comentário fixado e na descrição desse vídeo. O cara tá metendo outro curso, parceiro. Outro curso. Você vai se arrepender amargamente de não participar. Ou você pode continuar dependendo de um vagabundo como esses aqui. Só os capangas dele ali mamam milhões e milhões e milhões como assessores de gabinete. Tá? Então vamos lá, vamos pro vídeo de hoje. É o mesmo cara que pediu pro Gil Diniz colocar um amigo dele como assessor, né? É o mesmíssimo cara. Ontem eu fiz um vídeo a respeito do Donald Trump e eu não mudo uma única vírgula do vídeo que eu fiz ontem. Tá? Eu já chego os caras que pois o Trump conseguiu cessar fogo, quero ver o Nando gravar um vídeo sobre. Esse tipo aqui de QI que existe no Brasil, QI 83, ele acha que 3.000 anos de guerra no Oriente Médio são resolvidos com algumas bombas e um tweet mentiroso do Donald Trump. É só você ver hoje de manhã, Irã nega cessar fogo, Irã continua bombardeando Israel. Israel vai bombardear de volta hoje de novo. Mas os caras são muito burros. Por que eles são burros? Porque eles acreditam sempre em político mentiroso. No caso do Donald Trump. Então eu falei, aí 83, parabéns, voa 83, voa, agora está voando. Cara, mas até pouco tempo você tava aliado do pessoal do MBL, né? Que em relação a caráter falta bastante também. Sacou? Falta bastante, inclusive em relação a mentiras. Já que, pô, sabe muito bem que eles estão passando de diversas coisas as quais eles pregavam, né? Eles colocaram como importante, né, eles passaram isso aí pro resto das pessoas, né, pro pessoal que principalmente segue eles, né, tipo a questão do fundão eleitoral. Se você tivesse aliado deles ainda, certo, você continuaria passando pano para as coisas, cara. Então, não vem com esse papo, parceiro. Não vem com esse papo. Você sabe também, inclusive eu vou até parafrasear uma situação vivida pelo William Bonner, né? Você sabe muito bem que o seu público é tipo o Homer Simpson, cara. Eu tô falando aqui que o Bonner ele havia dito, não sei se foi numa entrevista, que o público dele, o público que que assiste o JN é tipo o Homer Simpson, né? Você tem que explicar detalhadamente. Ou seja, tirou, né, o povo brasileiro que sabe-se lá por que ainda acompanha o Jornal Nacional de trouxa, né? E o Chayando Rola, ele deixa claro por algumas vezes aí, né, pontuais, que o seu público também é o Homer Simpson, é trouxa, sacou? É trouxa. Então, tá fazendo esse negócio aqui de nós contra eles, cara. Isso é a mesmíssima coisa. O MBL faz o povo de trouxa, você faz o povo de trouxa, sacou? Alguns políticos aí fazem o povo de trouxa, né? E tô falando também os políticos da direita, né? Só você pegar aquele Cleitinho lá. Eu não acredito que o Cleitinho vá ser reeleito, né? Eu acho que, até pode ser reeleito, mas vai ocorrer algum baque, né, em relação aos votos que ele teve na eleição passada, né, para a próxima, porque ele anda cometendo muita merda, ele anda defendendo algumas coisas aí, as quais o povo da direita não defende. Ele não foi eleito para isso, né? Mas enfim, é tudo farinha do mesmíssimo saco, cara. Tá voando! O outro comenta o seguinte, vejam só, no vídeo de ontem, não muda uma vírgula do vídeo de ontem. Aliás, os vídeos que eu fiz aqui a respeito dessa guerra do Oriente Médio, todos eles foram muito assertivos, hein? Aqui, ó, Vasca Anônimos, sempre escondidos, né? Absurdo, Nando, o Irã não viu seu vídeo e aceitou o acordo de paz. Aceitou, Caralho,
Ai, você tirou isso da onde? Do cu? Isso não pode acontecer? Como assim você não está certo? Vai ler as notícias hoje, infeliz. Vai ler as notícias hoje. E você tirou isso do cu do tweet falso do Trump? Pergunto eu aqui a respeito disso. Pois muito bem, esses vagabundos sempre enganam, né? Eles vivem de jogar a cortina de fumaça. Então a cortina de fumaça agora é, sei lá, a peruca, né? Qualquer coisa do tipo, para esconder que eles mesmos agora mudaram. Não dá para liderar mais por valores, por princípios. Agora é mamata no limite. É o fundão partidário mamando no limite, as verbas, o fundão eleitoral também no talo, 400 mil reais para promoção de redes pessoais ali. Então você vê a putaria que se tornou. Políticos são isso mesmo, tá? Foram aí, eles são hoje... Falou o cara que sempre colocou políticos dentro da casa dele, né? E aí, você não mudou, cara, olha só. Você, inclusive eu tô parafraseando o que você veio falando, né? Eu nunca mudei, você nunca mudou em relação a exercer essa hipocrisia, porque olha só, eu não acredito que nas próximas eleições aí você vai deixar de colocar político dentro da sua casa, cara. Até porque cada vez mais você quer visibilidade. Tanto é que hoje você é uma Sônia Abrão. Porque se você resumisse a falar apenas de política, cara, você, não estou falando que seu canal faliria, né, alguma coisa assim, não, você obviamente teria menos visibilidade. E hoje você não tem o Jair Bolsonaro naquela posição de mito, de cara que estava prestes a ser presidente, estava numa crescente de popularidade. É uma situação completamente diferente hoje. E como você rompeu justamente com o Bolsonaro, rompeu com o MBL, você vai ficar nessa aí, né, de procurar, né, um novo salvador. Sacou? Eu acredito firmemente aqui que você não vai deixar de colocar político dentro da sua casa, cara. Tanto político quanto outros youtubers, né, como você fez com o Tiff. Só que eu sabia que, não foi dentro da casa dele literalmente, foi na casa do Vini, né, que é o atual assessor dele. Mas de qualquer forma você apoiou o cara, você se aliou a ele, né? As cadelas do sistema. E aí um cara me mandou aqui no canal também, né, a derrubada do veto do Lula. O Lula vetou o aumento do fundo partidário, que seria um aumento de 165 milhões de reais. O Lula é bonzinho por vetar esse aumento? Lula é merda. Lula é um completo merda. E querem que eu aplaude aqui em Kataguiri porque ele votou contra a derrubada do veto. É um cara que vota contra a derrubada do veto, mas no estatuto do partido Missão que eles querem montar, eles vão mamar até a última gota, meu irmão. Colocaram até um lanchinho lá que nós vamos pagar. Pausa o vídeo agora e leia. Pausa o vídeo e leia. Tudo que nós vamos pagar. O Mamacote votou, né, pela derrubada do veto, ou seja, quer fundão partidário para o PL. Por quê? Porque é uma cadela do Valdemar da Costa Neto. Ele faz o que o Valdemar da Costa Neto desejar. Ele que recebeu uma doação estranhíssima do Ronossalto Pereira Neves de 150 mil reais, acredito que durante a eleição, mas recusou o fundo eleitoral. Só que para o fundo partidário, para o partido do bandido, do Valdemar da Costa Neto, ele vai lá e volta para derrubar o veto. E Kim Kataguiri quer aplausos, porque votou pela manutenção do veto, quando ele coloca lá que vai mamar até o talo e diz que se precisar pegar o fundão eleitoral para que os outros possam mamar, ele vai pegar também. Assista o vídeo que eu fiz aqui a respeito do Kim Kataguiri, que declara que vai pegar fundão eleitoral também. E quando você olha para a esquerda, né, e será que a esquerda tem alguma solução? Tá aqui, ó, Érica Hilton, cabeleireiro aqui, certo? Aqui, olha só, Érica Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara. É isso aí, cara. Se você for depender de político nesse país, é isso que eu estou dizendo já há bastante tempo, você está completamente fudido. Você está falando isso aí há quanto tempo exatamente? Porque na época da pandemia você tinha colocado o Sérgio Moro aí na sua casa. Você tinha botado lá aquele gordinho Batista. Você não mudou, cara. Nisso aí você não mudou. Eu vou falar aqui de novo. Eu aposto
né? Vou até incrementar aqui, eu aposto que você vai colocar outro político dentro da sua casa, cara. Você não vai ficar nessa questão aí de lobo solitário por tanto tempo. Contra tudo e todos, não, cara. Você não vai ficar. Quem te conhece, eu te conheço, né, entre aspas, desde 2015, sabe muito bem disso aí. Você é muito previsível, cara. Você é muito previsível. E nem preciso falar, né? Você é uma cadela do YouTube. Sem o YouTube na sua vida, cara, você ia fazer o quê? Né? Você ia fazer o quê? Porque aquela sua banda, né, quando você ainda não era um YouTuber, cara, ela deu ruim. Sacou? Aquela banda ali deu ruim. Não daria de forma alguma para você sobreviver de música. Sacou? E você, ainda mais, hoje em dia você não se contentaria em ser apenas, entre aspas, né? Apenas um professor de música. Certo? E aí? Arrumaria um emprego? Eu acho que não. Eu acho que não. Tu tá com 40 anos de idade. Eu não sei se você já fez 41. Mas a essa altura aí a personalidade não muda, cara. Você vai ter que estar muito na merda para pensar em procurar um emprego. Isso aí não vai acontecer porque você tem muito dinheiro, né? Então, se você for acreditar em qualquer político, Lula, Bolsonaro, Trump, Mamãe Falei, Kim Kataguiri, você está fudido. A única pessoa que pode ter controle de um futuro um pouco melhor para a sua própria vida é você mesmo. Enquanto você não acordar disso, meu irmão, você vai viver aí de putinha de vigarista. O cara que divulgava pirâmide financeira para sua própria audiência, e quando descobriram essa pirâmide, ele falou: o meu eu tirei, o meu eu já tirei, e o resto que se foda. É isso aí. Algumas das pessoas ficaram abismadas quando eu falei aqui que no longo prazo você consegue transformar R$1.000 em mais de R$100.000. Mas isso não é mágica. Não estou tirando esse número do cu, nem nada do tipo. Eu quero deixar para vocês, para que esse não seja um vídeo só inútil falando do quanto os políticos são canalhas, bandidos, mentirosos. Eu quero deixar aqui de graça para você agora uma aula com o professor Ramiro Gomes Ferreira de como você pode fazer isso na sua vida. Qualquer um pode fazer. O cara falou toda essa groselha aí, alguns segundos atrás, e deixa claro aí que não quer fazer com que os seus inscritos, com que as pessoas que acompanham ele, né? Porque tem gente que acompanha o Cheirando Rola e que não é necessariamente inscrita dele. Eu sei, inclusive, de pessoas que não gostam dele, mas que são inscritas dele. Né? É meio paradoxal, cara. Mas acontece que eu tô deixando aqui a minha inscrição para ficar atualizado com as merdas às quais... Não, cara. É só você dar uma olhada no canal dele ali, certo? Sem fazer qualquer laço, porque, quando você é inscrito de uma pessoa, de qualquer forma você tá, sim, atado a ela. Você não precisa disso aí. Ou então, o pessoal solta esse pretexto aí como se fosse um fã enrustido do cara. Mas ele não quer assumir, né? Ele não quer deixar as pessoas, os inscritos dele, agirem por si mesmos. Não quer. Sempre está enfiando um curso, está enfiando uma aula de alguma coisa. Tá bom? O Do Dinheiro e Liberdade chega ao fim hoje à noite. O link está no comentário fixado e na descrição. Qualquer dúvida que você tenha, tá? Você pode entrar em contato com a minha equipe que eles vão te responder hoje, agora. Mas não deixe essa oportunidade passar. A última vez que isso foi ofertado no meu canal foi há quase 2 anos atrás. Então é realmente sazonal. Não é uma escassez artificial. Ela de fato existe. Agarre essa oportunidade. Se não for o momento ainda de participar do Dinheiro e Liberdade, não tem problema nenhum. O pessoal do Clube do Valor tem muito conteúdo gratuito para você todos os dias lá. Comece a acompanhar, não tem problema.
Não é porque você não pode participar dessa vez que você não vai adquirir conhecimento para transformar o seu futuro e parar de depender de político bandido, tá? Então é isso, esse é o melhor que eu tenho para oferecer para vocês. E você que está no momento da sua vida de investir, do dinheiro ali. Cara, o melhor que você tem para oferecer para as pessoas seria deixar de ser um youtuber, né, e arrumar um emprego, cara. Seria a melhor coisa, certo? Seria a melhor coisa. Mas você acha que você vai ser homem para fazer isso aí? Você não vai ser homem, cara. Porque tirando o seu canal, você tem o que na sua vida, cara? Ah, mas eu tenho dinheiro, sim. Tem dinheiro, boa parte é construído, né, a partir do seu canal. Tirando isso aí, você tem o que na sua vida? Não tem nada, cara. Você é um inútil, certo? Você é um inútil. Verdade, são os melhores profissionais e é a opção mais séria que existe na sua vida. Termina hoje, sem choro nem vela, à meia-noite. Vou deixar a aula do Ramiro e já volto aqui com vocês. Fernando, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço. Se esse vídeo foi útil para você, e eu tenho certeza que foi, verifique a sua inscrição nesse canal, a sua qualificação do vídeo, o seu comentário, é muito importante. O sujeito é tão dependente do YouTube que tem que falar o tempo todo, né? Em todo vídeo. Eu acredito que ele esteja falando isso aí em todos os vídeos dele, né? Recentemente, verifique sua inscrição. Não quer perder as benesses, né, do canal. Enfim. Chega ao fim o Do Dinheiro à Liberdade, hoje à meia-noite. Você não vai querer ficar de fora. Menos um dia. É isso, cara. Enfim, vou tirar dessa cara feia pra cacete do cheirando rola. Aqui. Pronto. Com aquela expressão. Mas enfim, então é isso, pra finalizar, né? Cara, você que não seja um QI 83, se bem que eu não acredito muito nessa coisa de QI não, cara. O pessoal lá do X fala muito, eles, ainda mais pra emitir julgamentos, né? Eles fazem muito uso desse negócio de QI 83 e tudo. Mas eu não acredito muito nisso aí não, cara. Até porque você tem gente aí com alto QI que faz algumas decisões aí que não são tão inteligentes, certo? Mas enfim. Mas então, para encerrar esse vídeo, né, eu até achei que o Cheirando Rola iria falar mais sobre essa coisa aí do Arthur ter ido lá na parada, né, vestido de mulher, né? Mas ele colocou como uma abertura do assunto, né? Como ele anda fazendo também há um bom tempo. Ele fez isso aí falando da Raluca também, né? Aí ele aproveita, inclusive ele já havia assumido isso, né? Ele aproveita esse vídeo para falar sobre outras coisas. Falou sobre o curso, inclusive esse negócio aí de curso tomou a metade do vídeo, né? Falou sobre questão de fundão eleitoral, aqui em Cataguiri, vai ficar com esse negócio aí. Não posso nem falar que seria um clickbait porque não é. Mas enfim, cara, o Cheirando Rola, ele sempre vai ficar nessa questão aí, tô falando mal de tal político, mas de qualquer forma eu vou enlaçar vocês na questão política, sacou? Ele não vai desapegar disso aí, até porque ele sempre foi conhecido, né, a partir das suas experiências, né, envolvendo política. Sempre vai ser assim. O cara tá acorrentado nisso e isso não vai acabar, cara. Só se ele morrer. Só se ele morrer. Mas bom, vou encerrar o vídeo porque eu realmente não tenho mais nada para falar. Eu até havia dito há uns meses atrás aí que dificilmente eu ia fazer um react dos vídeos do Cheirando Rola, né? Mas eu realmente havia ficado curioso, né, para saber o que ele iria falar do Arthur. Dessa coisa aí do cara ter ido lá na parada LGTV vestido de mulher, mas enfim, foi isso, só isso mesmo.